Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade à nossa matéria, nós vamos começar hoje com o conjunto dos números complexos. Geralmente eu trabalho com esse assunto aqui com os alunos do terceiro ano, mas nada impede desse assunto ser visto também por alunos de primeiro, segundo ano. O conjunto dos números complexos é um conjunto numérico que vai abranger a raiz quadrada de números negativos. Tá? Se você olhar aqui nesse diagrama, você tem que primeiro a gente começa trabalhando os números naturais, tá? O conjunto dos números naturais começa a partir do 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Depois vem o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, tá? Que seriam o zero, todos os números naturais, mais os números negativos. Depois vem o conjunto dos números racionais, que seria representado pela letra Q aqui, que seriam todos os números positivos, negativos, e surge também o que? Os números fracionários, sendo eles positivos ou negativos, e raiz quadrada de valor exato. Depois vem o conjunto dos números irracionais, que é um conjunto à parte, que é o π, toda raiz quadrada que não dá valor exato, por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, 6, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 8 e assim por diante. Todas as raízes que não dão valor exato, tá? Depois vem o conjunto dos números reais, que pegam todos esses números. E, por fim, o conjunto dos números complexos, que além de pegar todos esses números que estão compreendidos dentro dos reais, pegam também, admite-se também a raiz quadrada de número negativo, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos lá. Coloquei uma situação aqui assim, ó. Quando temos uma equação de segundo grau, por exemplo, essa aqui é uma equação incompleta, x ao quadrado mais 9 igual a zero. Para a gente poder encontrar as suas raízes, nós fazemos o quê? Um método seria por delta e Bhaskara, né? E uma outra maneira muito mais tranquila seria isolar o x. Você pega lá então a equação x ao quadrado mais 9 igual a zero. Você faz o quê? Você isola o x ao quadrado. Então 9 fica para o outro lado menos 9. Esse 2, quando o que é o expoente do x ao quadrado, quando ele vai para o outro lado, ele vai em forma de raiz quadrada, aí vira raiz quadrada de mais ou menos, ou melhor, mais ou menos raiz quadrada de menos 9, certo? Então, a pessoa não pode esquecer de um grande detalhe, que é o mais ou menos a raiz quadrada. Muita gente, quando vai resolver x ao quadrado igual a um determinado valor, só coloca x igual e a raiz quadrada do número. E isso não pode acontecer, tá? Sempre a gente tem que colocar o mais ou menos, e muita gente esquece isso, e geralmente em concursos, em provas, vestibulares, o pessoal acaba caindo em algumas pegadinhas aí onde você esquece do valor mais ou menos 9, mais ou menos raiz quadrada de menos 9, tá joia? Bom, o que aconteceu? Raiz quadrada de menos 9, se você analisar dentro do conjunto dos números reais, isso aqui é uma situação que não existe solução. A professora até coloca lá, quando você vai aprender lá no nono ano, né, a equação de segundo grau, o que acontece? Quando chega nessa situação aqui, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 9, coloca lá, não existe solução para os reais. Só que agora nós não estamos trabalhando com os números complexos. E nessa situação, vai admitir sim uma resposta. Ou melhor, duas. Vamos lá então. Para o conjunto dos números reais, a situação acima não teria solução. Mas para o conjunto dos números complexos, ela existe. Vamos ver então como é que fica? Surge dessa forma a chamada unidade imaginária, que é representada pela letra I. Isso era um problema que vinha há muitos anos, até que alguns matemáticos resolveram chamar esse número complexo, essa raiz quadrada de número negativo, de I de imaginário, chamando de unidade imaginária. Então eles chamaram de I a raiz quadrada de menos 1. Dessa forma, a gente vai ter condições agora de poder resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Então, reportando x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 9. O que eu vou fazer? Você concorda comigo
que a raiz quadrada de menos 9, o menos 9 ele não pode ser 9 vezes menos 1, porque 9 vezes menos 1 não dá menos 9. Então eu separei em dois números dentro da raiz quadrada, tá? Aí embaixo, x igual mais ou menos. Quando você tem dois números dentro de uma mesma raiz, que no caso é uma raiz quadrada, você pode separar em duas raízes. Raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de menos 1. Aí eu coloco x igual mais ou menos raiz quadrada de 9 dá 3. E você substitui, você troca no lugar da raiz quadrada de menos 1 por i. Porque eu falei lá em cima para vocês que o i, a unidade imaginária, vale raiz quadrada de menos 1. Então, as respostas para a solução dessa equação, considerando o conjunto dos números complexos, é mais ou menos 3i. Mais 3i, menos 3i. Essas são as duas respostas, beleza? Então, no conjunto dos números reais, não haveria solução. Para o conjunto dos números complexos, a gente já consegue admitir duas respostas, mais 3i e menos 3i. Todo número complexo, dando sequência, ele pode ser escrito na forma algébrica ou na forma trigonométrica. Primeiro, nós vamos ver a forma algébrica de um número complexo. Todo número complexo escrito na forma algébrica é representado por z igual a mais b vezes i, onde o a representa a parte real e o b representa a parte imaginária. O a e o b, pessoal, são chamados de coeficientes. O que é o coeficiente? É um número. Pode ser negativo, positivo, fração, raiz quadrada e assim por diante, tá? Então, o a e o b sempre vão ser chamados de coeficientes, que nós chamamos de números. E o a representa a parte real de um número complexo e o b representa a parte imaginária de um número complexo. Então, ele é sempre representado dessa forma quando eu falar em forma algébrica. Depois nós vamos ver mais para frente a chamada forma trigonométrica de um número complexo. Bom, dando sequência aqui, eu coloquei dois exemplos. Um na letra A, z igual a 5 menos 9i. O 5 é a parte real, é o a. E o 9, o menos 9 no caso, é a parte imaginária. É o número que está multiplicando a letrinha i. Então, toda vez que você tiver um número multiplicando a letrinha i, esse número é o b. E o número que está somando ou diminuindo o i é chamado de parte real. Então, aqui o a vale 5, o b vale menos 9. Na letra b, eu tenho z igual 1/3 menos raiz quadrada de 5 vezes i. 1/3 representa a parte real e o menos raiz quadrada de 5 representa a parte imaginária. Duas classificações importantíssimas dentro de número complexo são a chamada número complexo imaginário puro e depois o número complexo real. O número complexo é imaginário puro quando a sua parte real for igual a zero. Então, toda vez que você tiver um número complexo e ele fizer a afirmação para vocês de que esse número complexo é imaginário puro, isso significa que a sua parte real tem que ser igual a zero. É isso que eu quero que vocês gravem nesse primeiro momento. Beleza? Na letra B, o número complexo, ele é chamado de real, quando ele falar o número complexo é real. Então, todo número complexo é real quando a sua parte imaginária for igual a zero. Então, falou em número complexo real, a parte imaginária é igual a zero. Falou em número complexo imaginário puro, é porque a sua parte real tem que ser igual a zero. E como é que fica isso num exemplo? Tá? Eu coloquei então dois exemplos, um representando a letra A e o outro representando a letra B. Vamos ver esse primeiro aqui, ó. Aqui está falando o seguinte, ó. Ele dá um número complexo, z igual a 8 mais x ao quadrado menos 81i, e ele fala, determine os valores de x para que z seja real. Então, ele falou que o número complexo é real. Ele fez a afirmação de que o número complexo é real. Então, quando que o número complexo é chamado de real? Quando a sua parte imaginária for igual a zero. Então, o que você vai fazer? O
Quem que é o A aqui? O A é 8. Quem que é o B? É tudo que acompanha o I, ou seja, multiplicando. Ou seja, é tudo que está dentro do parênteses. X ao quadrado menos 81. Então, o que você vai fazer? O número complexo é imaginário puro quando a parte real for igual a zero. E o número complexo é chamado de real quando a sua parte imaginária, que é isso aqui, for igual a zero. Ou seja, nós temos que resolver essa equaçãozinha do segundo grau incompleta aqui, ó. Para isso, o que nós fazemos? Coloca lá x ao quadrado, isola o x ao quadrado, 81 vai para o outro lado, fica positivo. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 81. X igual mais ou menos 9. Ou seja, as duas respostas são mais 9 e menos 9. O que significa isso? Quando você substituir no lugar do x ao quadrado por mais 9, tudo que está ali dentro vai dar zero. E quando você substituir no lugar do x por menos 9 ao quadrado vai dar 81, 81 menos 81 dá zero. 0 vezes i, zero. Ou seja, quando você substituir o x ao quadrado por mais 9 ou menos 9, o número que acompanha o i vai ser 0 e 0 vezes i dá zero. Tá? Ok? Então essas são as respostas aí para o exercício número 1. Vamos ver agora o número 2. Nesse exemplo número 2, ele fala o seguinte para nós. Ó. O número complexo tal, x ao quadrado menos 144 mais raiz de 2 vezes i, tá? Ele quer saber o valor de x para que esse número seja imaginário puro, ou seja, ele quer saber se esse número complexo é imaginário puro? Não. Ele quer saber o seguinte, ele quer descobrir o valor de x e fez a afirmação de que o número complexo é imaginário puro. Todo número complexo é imaginário puro quando a sua parte real for igual a zero. Então vamos fazer o quê? Vamos primeiro identificar quem faz parte quem representa a parte real. A parte real é x ao quadrado menos 144. E a parte imaginária, ou seja, o coeficiente que acompanha o i aqui no caso é o raiz quadrada de 2. O a vale x ao quadrado menos 144 e o b vale raiz quadrada de 2. Tá? E ele falou, quando que o número complexo é imaginário puro? Quando a sua parte real for igual a zero. Tá? Então é sempre ao contrário. Falou imaginário puro, pega a parte real igual a zero. Falou que o número complexo é real, pega a sua parte imaginária igual a zero. Aqui ele falou, o número complexo é imaginário puro, pega a parte real dele igual a zero. E agora acabou a matéria de terceiro ano, aqui é a equaçãozinha do segundo grau. Ele resolve o quê? Isola o x ao quadrado, manda o 144 para o outro lado, repete x igual... Ó, lembra? Mais ou menos raiz quadrada de 144. X igual a mais ou menos 12. 12 vezes 12 dá 144. A raiz quadrada de 144 é 12. Essas são as duas respostas possíveis para esse exercício. Então, só para reforçar. Número complexo é imaginário puro quando a sua parte real for igual a zero. E o número complexo é chamado de real quando a sua parte imaginária for igual a zero. Belezinha? Essa é a parte inicial de números complexos. Lembra que o i vale raiz quadrada de menos 1, que faz parte do número complexo. Que o a representa a parte real e que o b representa a parte imaginária. Beleza? Seguimos. Daqui a pouco prepara outra parte da matéria de números complexos, dando sequência. Agora nós vamos falar das 4 operações de números complexos: adição, subtração, multiplicação, conjugado e depois a divisão. Ok? Obrigado e até a próxima. Grande abraço a todos.